todos? Amém. A paz seja com todos? Amém. A Joyce fala assim, parece que... Não, mas faz 2 meses que é a última vez que a gente ministrou, mas é bom porque tem muitos talentos aqui que a gente discutiu. E hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens. Eu não pude acompanhar todas, mas hoje a gente encerra essa série de mensagens. Eu acho que é a parte mais difícil, a igreja mais difícil, mas nós temos um recado de Deus a ser ministrado essa noite. Antes que nós possamos ler, feche seus olhos. Feche os olhos. A Joyce falou algo interessante. Para aprender a fechar os olhos, é só você ficar aqui e encarar você. Aí você aprende. Senhor Deus, a graça do Senhor nos comove, nos constrange, e a graça do Senhor é que nos permite termos a condição de falar no Teu nome. Através da Sua graça nós podemos nessa noite te sentir. Através da Sua graça nós podemos abrir a palavra de Deus e saber que o Senhor vai falar conosco. A graça do Senhor que nos conforta e nos deixa à vontade é a mesma que vai fazer com que o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós trilhamos um caminho de 7 domingos, 7 dias, falando sobre as 7 igrejas. E hoje, Senhor, pela graça do Senhor, vamos encerrar. Porque o Senhor tem um recado para essa igreja, o Senhor tem um recado para esse ministério, o Senhor tem um recado para nós. Então, Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa encontrar corações abertos e dispostos a ouvir a Tua voz. Caia por terra agora toda a potestade, principado, hóstia do inferno que possa querer atrapalhar, e o Seu nome venha a ser glorificado. Senhor, nós te pedimos a Sua direção, pedimos que o Senhor venha falar conosco, pedimos que o Senhor venha falar as nossas vidas, porque assim, Senhor amado, apraz o Teu coração. Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu preferi orar para você, para que você possa pegar em suas mãos a Bíblia, para que nós possamos fazer a leitura juntos. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Eu li umas 10 versões de Bíblias diferentes para ver qual que a gente conseguia mais nos aproximarmos do que o Senhor quer tratar conosco. E essa versão aqui vai ser diferente da versão que está nessa tela, mas é uma versão que fala mais claramente do que é o recado que Jesus deu à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler aqui, talvez esteja diferente porque a minha versão é diferente, mas preste atenção na leitura. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreve: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço os seus atos. Você não é frio e não é quente. Como eu queria que você fosse, ou outro. No entanto, pelo fato de ser morno, nem frio e nem quente, eu vomitarei da minha boca. Porque você continua dizendo: eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é que compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca para que você fique vestido, e não tenha de se vergonhar da sua nudez, e compre colírio para usar nos olhos, para poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos aos que eu amo. Porque por isso prepare-se e dê as costas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar comigo em meu trono, e assim como eu também venci, sentarei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. É um pouco diferente talvez da leitura, mas ele é um texto mais fiel àquilo que nós vamos dizer.
Quando nós começamos a falar sobre Apocalipse, eu cresci na igreja e a minha curiosidade pelo livro de Apocalipse sempre foi desde pequeno. É um livro que sempre me atraiu, eu sempre tive curiosidade e sempre quis entender o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse é uma revelação do amanhã, a revelação, como a gente estava falando, do agora, daqui a 1 segundo, 2 minutos. O Apocalipse, quando a gente fala, é uma revelação. Revelação a quem? Aí a gente volta ao capítulo 1. Volta aí ao capítulo 1. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: essa é a revelação de Deus, essa é a revelação que Deus deu a Jesus, o Messias, para que ele pudesse mostrar aos seus servos ao que vai acontecer em breve. Então o recado é muito específico. Essa é a revelação de Deus. Para quem? Ele está respondendo aos servos que vai acontecer. Amós, a palavra de Deus fala que Deus não vai fazer nada antes que revele aos seus profetas. Então o Apocalipse é para quem? Acabamos de ler, vamos repetir. O Apocalipse é para quem? Para nós, igreja. Aí o que é interessante, nós continuamos a ler, versículo 4. Para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia, diante do seu trono, graças e paz a vocês, parte daquele que era e vem, o Espírito que está diante do trono, o Jesus, o Messias, testemunha fiel e primogênito de todos os mortos, os governantes da terra. A Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao preço de sangue, que nos fez do reino isso. Para Deus sempre seja a glória e a honra. Olhem, preste atenção nesse versículo, versículo 7. Olhem, Ele vem com as nuvens, todo o olho verá, incluindo os que morreram, e toda a terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Então nós começamos o livro de Apocalipse de uma maneira muito clara. Jesus dando um recado. Ele está dando um recado de coisas que vão acontecer para aqueles que servem. Quando será? A Bíblia está dizendo, ele vem sobre as nuvens e a gente não sabe. Porém a Bíblia está dando pistas, ela está dando advertências, ela está mostrando quando mais ou menos vai acontecer. E aqui a gente está estudando sobre isso. A Bíblia ela dá características. Para quem não conhece, nós dividimos o período da história em 7. Nós temos 7 dispensações. O que são dispensações? Dispensações são tempos. Tempos que nós somos marcados por situações. Qual é a primeira dispensação? A dispensação da inocência. Qual é essa dispensação? A dispensação da inocência. É o período que Deus cria o homem, Adão e Eva, coloca no jardim. O homem é inocente. O período é marcado quando o homem conhece o pecado. Acaba-se o período da dispensação da inocência e começa a dispensação da consciência. O que é a consciência? O homem começa a ter consciência do seu pecado, da sua transgressão, da sua vida. Se alguém estiver marcando e quiser que eu fale mais devagar, eu repito, tá? Não é uma aula, mas a gente para e a gente repete. Então a primeira dispensação qual que é? A inocência. De Adão ao pecado. A segunda dispensação ela é marcada pelo pecado. O pecado crava uma nova dispensação. Então o homem agora começa a ter consciência, ele é expulso do paraíso. De quanto tempo foi esse período? Do período que o homem sai do Éden até o momento que Nimrod começa a governar. E aí se tem o governo humano. Nós temos a terceira dispensação. Essa dispensação ela dura pouco tempo, porque de Nimrod ele cria uma torre que quer chegar aos céus. Só que Deus percebe isso, faz com que uma divisão das línguas e todos os confusos não conseguem mais ter comunicação. Aí Deus faz uma promessa grandiosa, aí marca a quarta dispensação. Qual que é? Gênesis capítulo 12, um homem é chamado, Abraão, ele é chamado da terra de Ur dos Caldeus, uma promessa divina, ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde te mostrarei.
ali começa uma era patriarcal. Nós estamos falando de 4 dispensações. Quanto tempo dura a dispensação patriarcal? Nós temos os 3 grandes patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos os 12 filhos, mas a era patriarcal termina em Jacó. Quando Jacó ele termina e vai ao Egito, aquelas pessoas vão ao Egito, 70 pessoas, elas entram no Egito, e quando eles entram no Egito, eles passam por um período de 430 anos de escravidão. O que marca esse período? Quando se levanta Moisés. Moisés, ele é o grande libertador. Então a 5ª dispensação, ela começa quando Moisés, através das leis, ele começa a fazer com que o período da lei comece. É o segundo maior período que nós temos. Então nós estamos falando da 5ª dispensação. De Moisés até Jesus, nós temos um período de grande extensão, aonde quando Jesus nasce, aí nós temos a divisão do tempo, que começa o período da graça. O que é a graça? É o momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta à igreja. É o período que nós estamos vivendo. Falta um último período. Qual é a última dispensação? A volta de Jesus. E é interessante que nós estamos vivendo o último momento. Pastor, mas do que você está falando? Aí a Bíblia me dá mais pistas. O estudante da Bíblia é fascinante por isso. Daniel, Nabucodonosor, tem um sonho, e ele constrói uma estátua. Qual é essa estátua? Essa estátua, ela tem uma cabeça de ouro, um corpo de prata, cinto de bronze, pés de barro. São divididos por 4 períodos, 4 impérios, grandes impérios. E esse sonho, ele sonha que uma grande pedra de rubro bate nos pés daquela estátua, e aquela estátua cai. E aí Daniel revela que um grande império vai assumir, e a gente não tem tempo para a gente falar de tudo, mas só para resumir, quando aquela pedra fala é o Império Romano. O que é o Império Romano? O que nós entendemos por Império Romano? Qual é a maior instituição, qual é a maior religião do mundo? A Igreja Romana. Então eu tenho mais uma pista que a volta de Jesus está perto. Aí eu vou para as cartas do Apocalipse. As cartas do Apocalipse, nós estudamos aqui, nós temos 7 cartas, 7 igrejas, 7 momentos, 7 períodos. Se você prestar atenção, 7 igrejas, ela está falando de 7 períodos. O primeiro período que fala da grande levante da igreja, depois da perseguição, o Império Romano. Nós vamos estudando e nós chegamos na igreja de Laodiceia, que é o último período, o último momento, e aqui nós vamos falar hoje. Quando eu falo de Apocalipse, eu estou falando de algo que vai acontecer. Hoje eu não tenho a capacidade de falar, de ensinar o Apocalipse, porque eu tenho confusão sobre algumas coisas, mas eu tenho uma certeza absoluta em meu coração que não vai demorar. Em breve vem Jesus. Eu não tenho dúvida disso, porque os sinais estão à mostra. Eu olho para Mateus capítulo 24, e quando eu observo Mateus 24, eu estou observando o futuro de hoje. Jesus ele faz uma revelação há 2000 anos atrás, mas eu consigo enxergar em suas palavras os acontecimentos de hoje. Eu vivi para viver no Brasil e enxergar a perseguição da igreja. Eu cheguei aos meus 45 anos e percebo que a igreja no Brasil vai ser perseguida. Porque se eu falar alguma palavra que seja contra aquilo que está sendo pregado, eu posso correr o risco de ser preso. Eu vivi para que pessoas estão dizendo, eu vi um pastor falando que nós temos que mudar a palavra. Eu vivi para ver as mudanças de comportamento. E o que é mais triste, mudanças de comportamento que estão chegando nas nossas igrejas. É o que nós vamos falar hoje. A igreja de Laodiceia, só para que nós possamos entender o contexto histórico, para que a gente possa entrar no texto.
O que era a igreja de Laodiceia? O que era a cidade de Laodiceia? A cidade de Laodiceia ela não tinha esse nome, ela tinha o nome de Divinópolis. Dianópolis, perdão. Divinópolis é em Minas. E a mulher do rei Antipas, ela achou aquela cidade muito bonita. E ela chega em determinado dia ao seu rei e fala assim: eu quero que você faça uma homenagem a mim. Mude o nome dessa cidade. Só que aquela cidade era devota a Zeus. Quem é Zeus? Zeus, na mitologia grega, é o Deus Supremo, é o que manda no Olimpo. E aquelas pessoas eram devotas. Aquelas pessoas se prostravam diante de Zeus. E quando aquela esposa, ela perde a homenagem, aí o imperador fala: como que eu vou fazer para que eu possa mudar o nome dessa cidade e as pessoas não fiquem contra mim? A maneira mais fácil é comprar as pessoas. Como se compra as pessoas? Com ouro, riqueza. E a gente começa com propina ali, vamos mudar a igreja, vamos mudar o nome da cidade. E aí, como que a gente faz? Tem uma morinha aqui para você, com ouro. Aí o rei, o que ele faz? Em breve, ele já está poderoso, as pessoas já estão concordando, já estão com ouro no bolso e falam: vamos mudar o nome da cidade. Vamos! Agora não vai ser mais Dianópolis, agora vai ser Laodiceia. Por quê? Minha esposa se chama Laodiceia. Vamos homenageá-la. E aí coloca-se o nome de Laodiceia. E é interessante o nome de Laodiceia, porque o nome de Laodiceia, ele tem um significado muito forte. E, pasmem, o nome de Laodiceia, ele tem o nome, aquele que fala, aquele que aponta, aquele que diz. Então aquela igreja que era devota a Zeus, agora ela começa, aquela cidade que era devota a Zeus, agora é devota a uma mulher que fala, que ordena. E aí, por ser uma cidade muito rica, ela cria fama. Porque o rei começa a dar ouro, começa a dar mármore, a dar tudo. E aí Deus começa a fazer uma revelação dizendo: você é rica, mas porém é pobre. Aí o rei faz o imperador faz alguns investimentos naquela cidade. Um dos investimentos daquela cidade, que aquela cidade era conhecida como o centro de medicina especializada em... Como que é? Eu uso óculos e esqueci. Quem cuida do óculos, quem cuida dos olhos é... Oftalmo, perdão, obrigado. É uma cidade especializada no oftalmo, que cuida dos olhos. Então nós temos uma característica de uma cidade que é rica de ouro, que é rica na medicina, e a que é mais interessante, é uma cidade que produzia a rara lã negra. O que é a lã negra? Era a lã que eles tiravam das ovelhas e eles produziam roupa. Entendeu o contexto histórico? Agora vamos à carta. Jesus escreve, manda que João escreva uma carta a Laodiceia, e essa carta é muito forte, porque é uma carta que vai direcionada de forma muito objetiva. É uma igreja que está implantada dentro de uma cidade que cultiva ouro, que tem na medicina e tem na moda o seu grande chamariz. E é interessante que Jesus chega para aquela igreja e fala: tu és rica, você tem dinheiro, mas porém tu és pobre. Tu se gaba de ter um oftalmo que cuida dos olhos, porém é cega. Tu cuida das roupas, porém você anda nu. O que eu entendo dessa igreja, que é um retrato fiel dos nossos dias, por isso que eu introduzi a palavra dizendo para você que é um retrato dos dias de hoje. Porque hoje a igreja é rica. Você viu a Joyce aqui ministrando a oferta? Não é... A gente está falando nós somos uma igreja de pequeno porte, de 7 anos de igreja, mas tem igrejas de grande porte, que é rica,
que tem a capacidade de construir nos terrenos mais caros de São Paulo um templo ornamentado com pedras que vieram de Israel. E eu não estou criticando a igreja, eu estou falando da igreja rica. Eu estou falando de uma igreja poderosa, que tem dinheiro, que consegue pagar programas de televisão, que consegue pagar programas de rádio. Uma igreja rica. Mas a realidade que nós enxergamos é uma igreja pobre. Por quê, pastor? Porque perdemos valores. Valores que não se vendem, valores que não se perdem, valores que são inegáveis para a nossa fé. Nós não somos comprados, nós não somos vendidos, nós não compactuamos com o pecado, muito pelo contrário, nós somos e fomos colocados como embaixadores para ser representantes de Deus, que não compactuamos, não aceitamos, não nos vendemos, não nos prostramos. Aleluia, Deus. Eu não estou falando de nós, eu estou falando da igreja de modo geral. Porque quando nós falamos do Apocalipse, nós estamos falando de uma revelação que nós não sabemos o momento e a hora. Que nós temos que ter medo, temor, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar para nós. Aleluia, Deus. Eu carreguei um menino essa semana retrasada. O menino chama Saulo, 5 anos de idade. A gente estava conversando, né? E aí a mãe dele começou a falar que ele tem uma doença muito séria. Ele olhou para mim: tio, eu falei para minha mãe que eu vou morrer. Ele falou assim: tio, eu falei para minha mãe não se preocupar que eu vou morar com o papai do céu. E eu sei que eu vou morrer. Aí eu falei: mas não fala assim não, você não vai morrer não. Ele falou: tio, fica calmo. Eu já falei para a mamãe não chorar. Eu vou encontrar com o papai, porque chegou a minha hora. E nós brincamos. É uma igreja abastada, rica, que tem dinheiro, mas pobre. Aí o segundo alerta que Jesus faz: você é nula. E é triste ver isso, porque Deus nos enxerga como nós somos. Independente da etiqueta que está na sua roupa, Deus está enxergando a tua alma. Era uma igreja que vestia bem, estava na moda, mas diante dos olhos do Senhor era nua, porque era comprada. E Jesus dá um conselho: eu aconselho que compre de mim vestes brancas. E o mais triste, ele fala: é necessário que você tenha colírio de mim, para que você possa me enxergar. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 4: o Deus desse século cegou o entendimento de todos, para que não enxergue a verdade. Quem é o Deus desse século? Escrito com letra minúscula: o diabo. O Deus desse século tampou a visão de todos, para que nós não podemos enxergar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Vivemos numa sociedade de pessoas com os olhos tampados, que precisam recorrer a Jesus, e Jesus fazer um pouco de lama para que possa tampar os nossos olhos, e nós irmos diante do enviado, ele lavar os nossos olhos, e nós podemos enxergar novamente. Pastor, mas você pulou uma parte importante. Pulei porque eu queria chegar agora, porque o texto começa a dizer que você não é quente, você não é frio, você é morno. Aí tem várias teorias, que a água que era, os canos eram longos, que se misturava água quente com água fria, que era água termais. E quem já tomou água quente sabe como é ruim, é intragável. Eu não sei você, mas vomitar é uma coisa que faz nós passarmos mal.
aquele gosto na nossa garganta, aquela ânsia. A Tati vomitou da gravidez dos meninos, e o cheiro. Só quem vomitou, que já vomitou na vida, sabe o quanto é desprazeroso isso. E é triste, porque a palavra está dizendo, por você não ser nem morno e nem frio, ou por você não ser nem quente e nem frio, ser morno, eu vou vomitar você da minha boca. E o recado é muito claro, porque Jesus está falando para quem? Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para uma pessoa que está perdida. Ele não está falando para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. Ele está mandando um recado para a igreja. Quem é o morno na interpretação que nós temos? Tem várias, mas é aquele que talvez está um pé fora, um pé dentro, pé dentro, pé fora. Aquele que na primeira situação desiste, aí volta. Aquele que ora quando está bem e não ora quando está mal. Aquele que canta quando o hino é bonito, aquele que não canta quando está bom lá fora. Aquele que se conforta e se conforma com a situação que nós vemos as pessoas e não tem compaixão. Aquele que não consegue mais ter temor e tremor à palavra. Aquele que está se acostumando com o pecado. Aquele que talvez tenha passado mais tempo com tantas outras coisas do que com Deus. Aquele que talvez tenha outras atrações do que a Bíblia. E eu não estou apontando o dedo para vocês, estou dizendo para mim. A situação de ser morno é um cotidiano que nós estamos observando nas igrejas. Porque quando é morno, nós aceitamos muitos pecados que antes eram proibidos. Nós aceitamos condições. Se eu pegar um pouquinho mais forte, aquele irmão vai sair da igreja. Então nós temos que fazer uma pregação moderada. Nós temos que pegar o coaching, aquele que faz, você vai ser triunfante, você vai vencer, você. Não, eu não estou criticando. Só que estamos chegando num ponto de alerta. Que se a verdade não for dita, se a verdade não for falada, nós que estamos sobre este púlpito, sobre a responsabilidade sobre esse altar, segurando esse microfone, teremos diante de Deus o acerto de conta do dia. E eu não quero levar essa culpa de um dia Deus falar, você não alertou minha igreja, você não avisou. Eu estou aqui avisando você, o tempo é curto, Jesus está voltando, e se você vacilar, você fica. Pastor, mas um dia um coach falou para mim que eu não vou para o inferno. Vai! Como você pode afirmar isso? A Bíblia me diz. Vamos ler lá Apocalipse 19? Você quer ler comigo lá? A lista que se enquadra de pessoas que não vão entrar no céu. Eu posso dizer algumas. Os fornicadores, os fofoqueiros, os ladrões, os mentirosos. Mas quer continuar? É muito sério. A Bíblia está dizendo de forma muito categórica: se você for morno, eu te vomitarei. Pastor, mas então eu posso ser frio? Não. Qual é a condição de ser quente? A Kézia, o irmão da Kézia ministrou há uns domingos atrás que nós temos que continuar alimentando a fogueira. A lenha tem que arder continuamente. Aleluia, Deus. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de Mateus capítulo 25. Quem diz lá? Alguém lembra que está escrito lá? 10 virgens. Lembrou?
10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, mas a palavra diz que o fogo de todas Aleluia, Deus. se apagou. E elas dormiram. Não parece muito o retrato de hoje? Uma igreja aqui. Porém, o texto diz que quando elas viram e perceberam que o noivo estava vindo, as 5 prudentes tinham ainda azeite. E as 5 loucas estavam sem. Havia a possibilidade de ter fogo naquelas prudentes, porque elas tinham ainda azeite. Nós cantamos de forma poética aqui: as minhas lamparinas estão acesas, só eu estou esperando o barulho do... Não é assim? Em direção à porta. Não é assim? É só abrir que eu... Qual é a condição da canção? As minhas lamparinas estão... As minhas lamparinas estão... As minhas lamparinas estão... Aí eu estou ouvindo quem vem à porta? O noivo. Se as minhas lamparinas estão apagadas, a minha condição então é ser quente. Morno não serve, frio não serve. Mas Jesus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Ele fala: eu aconselho que compre de mim ouro refinado. Aleluia. Nós damos em 7 domingos lá o que o ouro representa no tabernáculo. O que o ouro representa? Alguém lembra? Alguém lembra que representa o ouro? O ouro representa divindade. Eu aconselho que compre de mim ouro refinado. O que Jesus está falando para aquela igreja? Eu aconselho que compre de mim divindade. Como que eu compro divindade? Se Ele me dá de graça. Jesus está dizendo: eu aconselho que compre de mim ouro refinado. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu te aconselho que busque em mim a santidade. Eu aconselho de que de mim Aleluia, Deus. busque a minha presença. Eu aconselho que de mim busque. Eu aconselho que de mim Aleluia, Deus. se aproxime. Eu aconselho que você compre colírio bonito. Aleluia, Deus. Eu aconselho que você enxergue a verdade. Aleluia, Deus. Eu aconselho que você compre de mim vestes brancas, para que você não ande nu. Eu aconselho que você volte a mim. E um texto que nós usamos muito para evangelizar: eis que estou à porta e bato. Mas o recado está sendo dado a quem? A igreja. É que Jesus está falando para aquela igreja: eis que estou à porta. Ele não está dizendo para uma pessoa que está perdida, ele está dizendo para uma igreja: eis que estou à porta. Aleluia. Ele está dizendo para uma comunidade de pessoas que adoram a Jesus: eis que estou à porta. Aleluia. Ele está dizendo para nós: eis que estou à porta. Ele está dizendo para você: estou à porta. Aleluia. Está esperando somente o convite para que você possa permitir Ele entrar. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 11, uma passagem. Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele conta uma parábola de um homem que recebe visitas à noite. Meia-noite chega na sua casa visitas, e ele percebe que ele não tem pão na sua casa. Aí aquelas pessoas, ele fica incomodado em receber aquelas visitas. Ele vai buscar aonde? Todo bom vizinho vai ajudar. Ele vai na casa do vizinho pedir pão. Vizinho, me ajuda. O vizinho está dormindo, meia-noite.
Imagine que chato. Meia-noite, o cara vai lá batendo na porta. Mas aí o vizinho continua insistindo, porque a visita é importante. E ele grita: vizinho, me ajuda! De tanto insistir, o vizinho acorda e fala: o que eu posso fazer? Estou com visita na minha casa, você pode me arrumar um pouco de pão? E Jesus termina dizendo: aquele que bate, aquele que insiste, aquele que persevera, eu vou abrir a porta, e eu vou te oferecer pão, para que você tenha como se alimentar e alimentar aquele que necessita. Eis que estou à porta e bato. Você só tem que abrir, porque quem vai servir não é você, porque aquele que tem a servir é muito maior e tem muito mais a lhe dar. Aleluia. Ele está dizendo: eis que estou à porta, igreja. Nós entendemos de várias maneiras, e uma das maneiras que nós interpretamos no Apocalipse: eis que estou à porta, eis que estou voltando, eis que é breve o meu volto, estou batendo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, aleluia, aleluia, cearei contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele termina o texto dizendo: e ao que vencer, Aleluia, aleluia, Deus. e ao que vencer, Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. darei a ele a condição de assentar comigo no meu trono. Aleluia, aleluia, aleluia. E ao que vencer, Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome, Senhor. Aleluia. nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre o Apocalipse. Mas o recado muito claro que eu tenho para te dizer: você não sabe a hora, Aleluia. nem o dia, e nem o momento. Existe sim um céu, onde Apocalipse descreve que o lugar tem Aleluia. ruas de ouro, que existem mansões celestiais, que existe no meio da cidade uma árvore que é o fruto da vida, um rio que sai do trono de Deus. A Apocalipse descreve que lá não há necessidade do sol, porque a luz da glória de Deus é Aleluia, suficiente para nos aquecer. E a Aleluia, Bíblia aleluia, descreve que se por acaso você chorar, eu enxugarei as suas lágrimas. Aleluia, aleluia. Em outras cartas já disse aqui, o Anderson falou que nós teremos um novo nome, um novo corpo, uma nova vida, e será uma celebração eterna. Porém, Apocalipse também me descreve um lugar onde que está reservado para o diabo e seus demônios, que é o lugar que é reservado para lá. E a Bíblia descreve que é o lago de enxofre, onde que é um sofrimento eterno. Tem pessoas que eu já ouvi mensagens e pregações, existem linhas teológicas que falam que o inferno não existe. Mas Jesus me fala de uma passagem de Lázaro e o rico. E Lázaro e o rico é uma passagem muito rica de conhecimento para que você possa entender. O Lázaro era um pobre que vivia na rua pedindo esmola. E o rico, ele era bastardo, ele tinha dinheiro. E um dia os dois morrem. Um dia os dois conhecem a morte. E quando os dois morrem, eles vão para lugares diferentes. A Bíblia descreve que o rico, ele vai para o inferno, enquanto o Lázaro, que era o pobre, ele vai para o seio de Abraão. E a Bíblia descreve o diálogo que existe entre eles.
O rico lá do inferno, ele grita para que o Lázaro, que está no seio de Abraão, molhe a ponta do dedo na água e toque na língua dele. E o rico ainda fala para aquela pessoa, fala: me permita sair deste lugar, ou permita que alguém avise os meus irmãos que não morreram, para eles não virem para cá, porque aqui é sofrimento. Então, se Jesus está me contando uma parábola, que existe um lugar onde as pessoas sofrem, e aquele homem está fazendo um alerta: permita que os meus irmãos entendam o recado para que eles não venham para cá. Eu entendo que existe um lugar de sofrimento. Só que a Bíblia, ela sempre dá duas alternativas. Sempre existe uma escolha. Sempre existe duas situações. Qual é a escolha sua dessa noite? Jesus, ele fala: existe uma porta estreita e existe uma porta larga. Qual caminho escolhes? A decisão sempre é sua. Eu posso colocar você, pegar você pela mão e levar para o céu? Não posso. Você é o dono das sua decisão. Aleluia, Deus. Jesus, ele conta uma outra parábola. E aquele homem achava que não ia morrer. E Jesus apontou, diz para ele: louco, essa noite você vai morrer. E aonde vai a sua alma? A igreja de Laodiceia é um retrato muito fiel nos dias de hoje. Desculpe se eu não fui muito claro em transmitir o que é a igreja de Laodiceia, mas é muito parecida. Uma igreja muito rica, porém pobre. É uma igreja que se veste muito bem, mas que está nua diante de Deus. E uma igreja que é cega. A escolha é sua. Eu cresci com medo. Os mais antigos vão lembrar. O pastor Alcides, ele pregava muito sobre o Apocalipse. Aí ele pregava o Apocalipse. E aí, para causar mais medo, ele colocava lá: Inferno em Chamas. Alguém assistiu Inferno em Chamas aqui? Poucas pessoas. É um filme assim que, se eu era criança, a primeira vez que eu assisti, aí era dois policiais que andavam de motoca, era o Eric Bana, né? O cara era um galã, aí ele cai da moto e morre. E quando ele cai da moto, ele já cai no inferno. Meu Deus! Aí eu era criança, eu tenho essa cena na cabeça. Aí quando ele chega no inferno, aí já aparece o capeta pra ele. Aí ele, achando que era um policial ainda, aí ele falou: te prendo. Aí o demônio: aqui você não manda. Aí pegava ele, jogava ele pro lado, aí apareciam as imagens do capeta, assim, meu Deus. Assista. Talvez você não tenha tanto medo, porque eu estou contando esses spoilers, mas quando eu assisti aquele filme, eu falei: ali eu entendi, o meu lugar não é no inferno. Aí tinha um outro filme que o pastor colocava, aí a gente fica, eu até esqueci o nome do filme, era outro filme muito parecido assim, que mostrava o inferno. Eu sou uma geração que cresci com medo do inferno. Cresci mesmo com medo do inferno. Graças a Deus. Eu tenho medo do inferno até hoje. Só que hoje, na minha maturidade, na minha experiência, eu entendi que eu não tenho que ter medo do inferno.
É lógico que o inferno existe. E tinha outro, né? O pastor um dia, ele achou uma gravação dos russos que fizeram um poço lá e tal. E colocaram uma sonda. Aí aquela sonda ele captou os sons lá das pessoas gritando lá das profundezas do inferno. E aí, com a minha maturidade, eu percebi que não é o medo do inferno. Porque o inferno é qualquer lugar onde não existe Deus. A ausência de Deus na minha vida faz com que qualquer lugar onde eu esteja seja o inferno. Mas a presença de Deus faz com que qualquer lugar que eu esteja é o céu. Glória a Jesus. A diferença do inferno e do céu é só uma. É a presença de Deus. O inferno é ruim, é horrível porque lá não tem Deus. O inferno é terrível porque lá não tem o Espírito Santo. O inferno é terrível porque lá Jesus não está. Mas o céu é maravilhoso porque Deus está lá. Jesus está lá. Essa é a diferença. A diferença é como você enxerga isso. Aonde você está? Se a presença de Deus está junto com você, é maravilhoso. Se coloque de pé.